Audio Jungle. Falando agora sobre o corpo, nós iremos estudar sobre esta camada da tricotomia humana, ok? Eu queria ler um texto com você que se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ainda em Gênesis, o capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, pois és pó, e ao pó tornarás. Esses dois versículos, eles deixam muito claro, né, para a nossa compreensão acerca da constituição aí desta camada da tricotomia que conhecemos como corpo. O nosso corpo, ele contém aproximadamente aí 70% de água, né? E é interessante porque o nosso corpo humano, ele consegue conter na sua essência, na sua formação, os 4 elementos da terra. No nosso corpo, nós encontramos a terra, nós encontramos a água, nós encontramos o ar e nós encontramos o fogo, né? O corpo humano, ele é constituído da natureza de baixo, da natureza da terra. Então Deus pegou o pó da terra, envolveu, né, e misturou ele com água, terra e água, soprou nas narinas de Adão ar, e essa fagulha, né, que ligou todas as terminações nervosas do nosso cérebro, fez com que essa fagulha, né, de energia, de fogo, né, pudesse dar ligação a todo o nosso corpo. Então nós temos esses 4 elementos que formam o corpo, que formam a matéria. O corpo nada mais é do que a matéria, e nós conhecemos a percepção deste mundo, conhecemos a realidade deste mundo através de 5 portas de percepção, através dos 5 sentidos que compõem o corpo humano: visão, audição, olfato, tato e paladar. Através desses 5 sentidos, nós temos aí a percepção do mundo, né? Do mundo, da realidade em que nós habitamos. E o nosso corpo, ele na verdade foi criado por Deus para ser o veículo da nossa alma. A função do nosso corpo, basicamente, é levar a nossa alma para que a nossa alma governe sobre a terra. Antes da queda, a função básica do corpo era justamente esta, e depois da queda, entendemos que a nossa carne começou a militar contra o nosso espírito, e houve uma grande confusão, né? Perdeu-se um pouco a sintonia, a harmonia com que eles trabalhavam em equipe após a queda. Mas o corpo nada mais é do que a matéria, e Deus ele deixa muito claro aqui nos textos que nós lemos, que quando nós morrermos, esse nosso corpo, ele vai ter um destino que é se decompor novamente na terra, né? Porque ele veio do pó e ao pó retornará. Percebe? O nosso espírito, ele vai voltar para Deus, que nos deu. A nossa alma precisa de um novo corpo, já que este corpo, esta matéria vai se decompor na terra, então ela vai ganhar ou um corpo glorificado ou um corpo de vergonha, e esse corpo naturalmente vai deixar de existir, ok? Então a função deste corpo, basicamente, é ser o carro da alma, né? Essa é a proposta pelo qual ela foi criada. Agora, o nosso corpo, esse nosso corpo, ele tem um gestor, ele tem alguém que governa ele. Se nós temos a nossa mente que governa a nossa alma, nós temos o nosso cérebro que governa o nosso corpo. O nosso corpo, então, ele emite, né, comandos para todo o nosso corpo. Ele emite sentidos para o nosso corpo. Se você pensar algo aqui no teu cérebro, no seu dedão, se der um comando aqui no cérebro, ele vai responder lá embaixo.
Então, através das terminações nervosas aí, o cérebro é quem governa, na verdade, todo o nosso corpo. Agora, Deus, ele fala no nosso espírito, pelo seu Espírito Santo, fala no nosso espírito, no campo seguro. O nosso espírito recebe a revelação, discerne o que Deus está falando, transmite para a nossa alma, para a mente da nossa alma que governa, que tem que ter governo e a gestão do nosso ser, e a nossa alma, ela faz com que o nosso corpo se submeta à sua vontade. Né? E eu estou discernindo as vozes, por quê? Porque quando você, alma, não está governando, quando a sua mente, alma, não está governando, é o teu cérebro que está governando o teu corpo, está governando toda a sua vida, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. Há um texto que está lá em Gálatas, que transcreve muito bem aquilo que eu vou dizer aqui acerca do corpo. Né? Gálatas, capítulo de número 5. Fala sobre a vida no Espírito. Capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, falando do Espírito Santo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Percebe? Quando Adão pecou no paraíso, a carne, o nosso corpo se tornou carne, né? Então ele passou a ter vontade própria. O cérebro entrou em desarmonia com a mente. Então houve aí o que? Um conflito, uma guerra. Houve uma desarmonia dentro de todos nós, fazendo com que o corpo se tornasse uma carne, passasse a ter vontade. Automaticamente, ela passando a ter vontade, ela vai trazer todos nós somente para a natureza de baixo, somente para a nossa esfera da terra. Enquanto isso, o Espírito Santo vai lutar para que a gente tenha comunhão com Deus através do nosso espírito, para que o nosso espírito traga novamente essa harmonia, né, que perdemos com o pecado, para que o nosso espírito seja governado pelo Espírito Santo e automaticamente o nosso espírito dê direção de governo à nossa alma e a nossa alma faça a gestão do corpo, para que o corpo seja submetido à vontade da alma, à vontade da mente da nossa alma. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Quando nós estamos estudando as Escrituras, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, as decisões de Cristo, as vontades de Cristo, os desejos de Cristo, tudo que está acoplado na alma de Cristo, no seu propósito, no seu eu, passa a se tornar também aquilo que desejamos, porque essa era a condição de Adão antes da queda. Adão é conhecido como o primeiro homem, Jesus como o segundo Adão, né? Aquele que veio restaurar todas as coisas. Então, assim,
O nosso corpo, ele perdeu completamente o propósito da sua existência, que era levar a alma, que era guiar a alma, mas viver de forma harmoniosa. É claro que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso cérebro, todos eles trabalham em sintonia, mas não trabalham em sintonia da maneira correta, porque Paulo nos explica aqui em Gálatas capítulo 5 que existe uma oposição. O espírito luta contra a carne contra o espírito, eles se opõem e um não quer fazer, não quer se sujeitar à vontade do outro. Então, todas as vezes que o nosso corpo ele está governando a nossa vida e não a nossa alma está governando a nossa vida, o nosso corpo ele se une à nossa natureza caída. E aqui o apóstolo Paulo ele faz uma classificação de 15 obras que são resultados daqueles que não andam no espírito. Então é fácil ter um raio-x para saber se é a tua alma, se é você, alma, que está governando a sua vida em concordância com o Espírito Santo de Deus, ministrando o seu espírito, ou se é o seu corpo que se uniu à sua natureza caída e está recebendo influências da sua natureza caída para satisfazer as suas concupiscências e os seus desejos. Se você, alma, tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, ministrado no seu espírito, te dando domínio e gestão do seu corpo, significa que você está fazendo a vontade de Deus. Você está andando de forma harmoniosa com aquilo que a palavra de Deus declara. Alma, espírito, corpo, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. Se o cérebro ele faz a gestão do nosso corpo, né, a gente precisa aprender a identificar a sua voz. Nós já estamos falando algumas coisas aqui. Então, ele sendo o gestor, ele governa. O cérebro governa, né, o nosso corpo. É ele quem emite os sinais. E o corpo sendo governado pelo cérebro, faz com que o cérebro não tenha nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de reconhecimento daquilo que é espiritual. O corpo só se preocupa com a natureza de baixo, a natureza da terra. Então, assim, se todos os nossos instintos do cérebro, eles são... se o nosso cérebro, né, melhor dizendo, ele age de forma instintiva, significa que ele vai puxar a gente para a natureza de baixo, correto? Deixa eu explicar melhor, vai. Nós estamos aqui no centro. Jesus ele disse que nós nos tornaríamos semelhante aos anjos. Então nós iríamos subir uma esfera, ok? No paraíso a gente sobe uma esfera e a gente se torna semelhante aos anjos. Por quê? Porque a nossa alma está em conexão com o nosso espírito em conexão com o Espírito Santo de Deus, nos levando para cima. Agora, se nós estamos aqui e a minha alma não está governando, e o meu cérebro está governando a minha vida, o meu corpo está governando, ele vai me fazer viver de instinto. E me fazendo viver por instintos, ele me joga para uma natureza abaixo. Então eu passo a reinar e a viver numa natureza abaixo, unindo a minha carne com a minha natureza caída para que eu pratique aquilo que a minha carne deseja. E a carne milita o que é contrário ao espírito. Dessa maneira, agindo por instinto, o homem deixa de ser um ser tricotômico, o espírito adormece de novo. E a gente passa a viver como os animais, como seres dicotômicos, que possuem apenas um corpo e uma alma. É como se o espírito adormecesse novamente. E os animais agem por instinto. Então, se nós recebemos a Jesus, o nosso espírito foi religado, automaticamente nós passamos a exercer aí as 3 camadas da tricotomia. Se o nosso espírito está adormecido, nós apenas estamos vivendo de acordo com os nossos instintos, governados não pela mente da alma, mas pelo cérebro, que emite comando sobre o corpo. Então, dessa maneira, eu deixo de ser um ser espiritual e eu me torno a ser um ser animal, porque eu vivo de instintos. Então, vamos dizer, sendo uma pessoa espiritual, eu entendo que eu tenho obrigações, que eu tenho deveres, que eu tenho responsabilidades para com a minha própria salvação, ok?
Então eu preciso orar. Lembra que o Espírito ora e o meu entendimento precisa orar? Se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, automaticamente eu vou me desligando dessa conexão com o céu. Eu vou passando a viver de instinto. Então vamos supor, você trabalhou o dia inteiro, aí você chegou em casa cansado. O que o seu corpo vai emitir de sinais? O seu cérebro vai emitir de sinais para o seu corpo. Toma um banho, janta e vai dormir. Não é isso? E não está errado quando ele emite esses sinais, porque ele foi programado com a natureza de baixo, ele vai te trazer para a natureza de baixo. Mas você entendendo que você é um ser espiritual, que é a sua alma quem governa em concordância com o seu espírito, você chega em casa cansado, mas você vai tomar um banho, você vai se alimentar e você vai orar, você vai ler a palavra, você vai alimentar o seu espírito, para o seu espírito dar direção à sua alma e a sua alma governar, para você fazer a gestão do corpo. Jesus ele disse que existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Então você precisa fazer um jejum em um determinado tempo da sua vida para enfraquecer a sua carne, mortificar a sua carne, para que o seu espírito se torne mais sensível, para você ouvir o que Deus quer que você faça de acordo com aquela situação que você está buscando, aquela batalha espiritual que você está enfrentando. O que é que o corpo vai dizer quando não é a alma governando? O seu cérebro vai dar sinais dizendo assim: está com fome? Come, se alimenta. Você precisa de nutrientes, de vitaminas, você precisa alimentar o corpo para ele ficar fortalecido. Percebe? Não está errado quando ele emite esses sinais. Mas o corpo, a mente, o corpo, o cérebro é racional, não é espiritual. Ele não consegue entender a linguagem do que é espiritual. Então o seu cérebro sempre vai te jogar para aquilo que é racional. Por isso que existe esse conflito que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5. Há um conflito, há uma guerra. Enquanto o espírito deseja fazer algo, o corpo está gritando também. Então você consegue, a partir de agora, entender qual é a voz que está governando. Quem é que está governando? Quem é que está dando comando para você, alma? É você, alma, que está governando? Ou é o teu cérebro? É o teu corpo? Você só está fazendo a vontade dos animais, né? Porque está numa esfera abaixo, porque se está com sono, vai dormir. Se está com sede, bebe. Se está no cio, vai ter relações, né? Então, assim, quando eu digo relações, não é a vida íntima do casal, é quando você está movido por instintos de sexualidade. É diferente, né? Onde a gente acaba caindo nos pecados da imoralidade, onde a gente não tem freio, não tem pureza, não tem pudor, onde a gente se entrega a todos os prazeres da carne. É quando a gente passa a viver de instintos, né? Então é fácil você reconhecer se você, a alma, está governando ou se é o teu corpo que está governando. Se você está vivendo de instintos ou se você está vivendo da sobriedade da palavra de Deus sobre a tua vida. Percebe? Agora existe uma área dentro do nosso cérebro, né? Eu costumo chamar de campo seguro. Esse é um local onde o nosso cérebro, né, ele vai fazer com que você sempre habite em um campo seguro. O que é isso? É onde ele não permite que você tome decisões. Eu vou dar um exemplo. Se você, de repente, pretende abrir uma empresa, Deus está ministrando o seu espírito, você tem esse projeto na sua vida, você começa a sentir paz no seu coração, você está em harmonia com a palavra, as coisas estão fluindo para essa empresa ser aberta. Isso está numa conexão espiritual e numa conexão da terra, mas é a tua alma que está governando, ok? Mas o teu cérebro, né, este campo seguro, ele sempre vai te jogar para uma proteção. Então, automaticamente, ele vai te trazer para aquilo que é racional. Ele elimina o que é espiritual, por isso a guerra. Então, ele vai dizer para você, não abra uma empresa. Você não vai dar certo, você não conhece o mercado, você não tem experiência, você vai quebrar em 6 meses,
você vai tirar todo o seu dinheiro do banco, né? Todo o seu investimento para poder abrir essa empresa e você não tem garantia de que vai dar certo. O seu cérebro, né? Ele sempre vai te trazer para esse campo seguro. Não é que ele é errado fazer isso, porque é a função dele, te proteger. Né? Se você, por exemplo, for a um zoológico, vou dar um exemplo, e você vê lá a jaula dos leões, e você decide entrar na jaula dos leões, automaticamente o teu cérebro vai responder ao seu instinto. Ele vai falar para você, não faça isso, porque você vai ser morto pelos leões, você será devorado. Você percebe? Ele te traz para um campo de segurança. O cérebro te traz para um campo de proteção. Ele te, é, ele faz com que você se sinta protegido. Né? Então, assim, essa é a função dele. Então, em determinados momentos, isso é bom ouvir o que ele está dizendo, mas assim, desde que a tua alma esteja governando, desde que você, alma, esteja no governo e você esteja fazendo gestão do seu corpo, vivendo em santidade de espírito, alma e corpo, de forma irrepreensível. Porque dessa forma você vai ouvir de forma correta o que o teu cérebro está emitindo como comando, ok? Então você vai entender que se você entrar na jaula dos leões, você vai ser devorado. Nesse momento você não vai bancar o espiritual. Você não vai dizer assim, não, Daniel entrou na cova dos leões, então eu vou ter livramento. Davi rasgou um leão, Sansão rasgou um leão, então comigo vai funcionar do mesmo jeito. Não, aí você está espiritualizando tudo, está agindo de forma inconsequente e até mesmo insana. Na verdade, não é assim que nós devemos agir. Eu quero dizer com relação a quando esse instinto fala, quando o teu cérebro fala para te proteger, e que nós devemos ouvi-lo, porque em determinados momentos ele vai estar certo. Mas desde que, volto a dizer, a tua alma esteja no governo e a tua alma esteja em concordância com o Espírito e o seu Espírito com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Então é você, alma, quem governa e dá gestão para o seu corpo, ok? Mas o cérebro, ele sempre vai te trazer para o racional. Ele sempre vai procurar te bloquear para você não correr risco. Ele não quer que você corra risco. Né? E esse é o ponto. Porque em determinados momentos é maravilhoso, mas tem momentos que isso não é bom. Né? Por quê? Porque ele vai te bloquear e não vai deixar você correr risco nenhum. Então você sente direção, você sente paz, você sente todo o projeto de abrir uma empresa, só que o teu cérebro está te jogando para esse campo seguro. Né, um campo da condição, não faça isso, não abra essa empresa, não vá por esse caminho. E isso faz com que você também não corra risco, mas a vida, a gente corre riscos na vida. A gente vai ter que arriscar. A alma é quem governa, a alma é quem dá impulsos de decisão, a alma é quem vai para cima, o corpo vai se retrair. Você percebe que a cada ano que passa, o seu corpo, o desejo dele é só se retrair. É só se jogar em cima de um sofá, de uma cama e ficar o dia inteiro assistindo filme, assistindo série, dormindo, comendo, bebendo, só viver de instinto. O corpo não quer nada, o corpo só quer isso. E se a alma não perceber, ela vai só fazer a vontade do corpo e deixa de governar na terra. Percebe a diferença? O corpo, ele tem que levar a alma para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, em determinados momentos, é interessante ouvir o cérebro desde que ele esteja em harmonia com a alma e harmonia com o espírito. Do contrário, ele sempre vai te fazer viver de instinto e nunca vai querer fazer a vontade de Deus. Né? O cérebro, assim, ele só sente confiança para liberar você para alguma coisa quando você sabe fazer algo. Por exemplo, quando você desempenha bem lá na sua empresa, a sua função, você é o melhor profissional da empresa, você sabe o que está fazendo, você tem domínio da coisa, então o cérebro não tem problema de liberar a sua vida. Mas se ele perceber que você vai correr risco, ele vai te bloquear, ele vai te puxar, ele vai te abaixar, te elevar para uma esfera abaixo para que você não corra risco. Então, em determinados momentos, você vai ter que arriscar um relacionamento sentimental, você vai ter que correr risco, você vai arriscar mudar de emprego, você vai correr risco. Você vai arriscar iniciar uma faculdade, você vai correr risco. Você vai iniciar um projeto ministerial, você vai correr risco. Mas a vida sempre vamos estar correndo risco. Até mesmo as coisas que você desempenha com eficiência, com competência, você correu o risco para aprender, para se desenvolver e para conhecer
e ter domínio na tua área. Não é isso? Você não teve que correr risco, você não foi contra o instinto do seu cérebro dizendo não faça isso ou não faça aquilo. Então, assim, tudo na vida a gente vai correr risco, em tudo. E a gente precisa correr riscos, desde que esses riscos estejam em concordância com você, alma, no governo, com você em harmonia com o teu espírito, porque ouviu as direções e as instruções do Espírito Santo e você sente paz no teu coração e você age por convicção e por fé. Percebe todo o contexto? Então é só você discernir se você não está impedindo os propósitos de Deus na sua vida, se você não está acomodado, se você não está na zona de conforto, se você não está se anulando, se você não está já se sentindo incapacitado, incompetente, improdutivo, quando você mesmo já se condena, quando você mesmo já não sente inspiração para fazer nada. Isso tudo é o teu cérebro sempre te jogando para esse campo seguro, sempre te bloqueando, sempre te fazendo ficar no local onde você não corra riscos. Dessa maneira você está se prejudicando, porque a sua vida está passando, a sua vida está indo embora e você não está construindo a história da tua vida. Lembra que eu falei da alma? Você não está sendo protagonista da história da sua própria vida. Você não está construindo a sua vida, você está vivendo por instintos. E quem vive por instintos são os animais. E você foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Por essa razão, você, alma, tem a mente de Jesus Cristo. Quando você medita nas Escrituras e conhece o Filho de Deus, você passa a ter a mente de Jesus e a pensar como Jesus. Então você tem a mente de Jesus porque você, alma, tem uma mente. E a sua mente não é guiada pelos instintos da sua carne. A sua mente é guiada pela voz do Espírito Santo de Deus, que vai automaticamente te fazer conhecer a vontade de Jesus para a tua vida. Então é por isso que ele diz: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam santificados e vivam de forma irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Eu vou fechar esse vídeo que estamos tratando sobre o nosso corpo, né, sobre o nosso cérebro que faz a gestão do nosso corpo. E aí nós aprendemos então sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. E eu vou finalizar agora no próximo vídeo o resumo de toda esta série da tricotomia humana, ok?